Oi, pessoal. Boa tarde. Quem já tá aqui, me avisa aí se o vídeo tá ok, se o áudio tá ok. Vai me falando aí. Ok, estão me ouvindo. Vamos só esperar um pouquinho até dar 14 horas pra gente poder começar com o nosso tema de hoje, que vai ser um pedaço sobre transtornos de aprendizagem. Um pedaço porque é muita coisa e eu não vou conseguir falar tudo hoje. Eu até tentei, mas hoje eu vou falar só de um. Elis, Fernanda, boa tarde. Joara, boa tarde. Gracier. Tô vendo vocês entrarem aqui. Então, repetindo para quem chegou agora, o nosso tema de hoje é transtornos de aprendizagem. Então, vamos falar um pouquinho. Oi, Dani. A gente vai falar um pouquinho. E repetindo para quem não estava aqui, é muita coisa sobre aprendizagem que eu não vou conseguir falar tudo hoje. Não consegui colocar tudo aqui para falar. Vou tentar não demorar muito hoje, mas é bastante conteúdo. Se ficar muito extenso, a gente faz uma parte 2, não tem problema. Mas, enfim, vamos seguir. Então, como que a gente define o que é aprendizagem? Antes da gente falar de transtorno de aprendizagem, a gente precisa falar sobre o que é aprendizagem, como que ela acontece. Então, ela é uma forma complexa de comportamento que exige uma integridade das áreas cerebrais e ocorre através do processamento da informação oral e escrita. O que isso significa? Vamos pensar num processo. Então, tem a informação chega até a gente, que é o que a gente chama de input. A gente processa a informação e tem o output, que a gente responde a esse estímulo. Esse é o processo de aprendizagem. Então, tem uma informação, a gente absorve, processa e responde ou guarda, né, armazena, como se a gente fosse um computadorzinho. Boa tarde, Graziela. Então, os transtornos de aprendizagem, eles são um tipo de transtornos do neurodesenvolvimento. É como se a gente tivesse um guarda-chuvinha que chama transtornos do neurodesenvolvimento. E debaixo desse guarda-chuva tem os transtornos de aprendizagem, tem a deficiência intelectual, tem o autismo, todos esses transtornos do neurodesenvolvimento. Dentro de transtornos de aprendizagem, a gente tem como se fosse um outro guarda-chuva, uma outra categoria,
que aí entra a dislexia, descalculia, dislalia, todos eles. Vou mencionar mais pra frente quais são. Resumir muito resumido, muito sucinto, cada um deles, e depois vou focar mais em dislexia, ok? Então, os transtornos de aprendizagem eles podem ser considerados como uma inabilidade específica que esteja ligada às habilidades de escrita, leitura e matemática. Isso em alunos que apresentam resultados abaixo do que é esperado para o nível de escolaridade, para o desenvolvimento e para a capacidade cognitiva daquela criança. Ou seja, uma criança de 7 anos, ela precisa saber tais coisas. Então, se ela não sabe, se ela tem uma inabilidade de aprender, a gente começa a ficar de olho nessa criança, ok? Então, o transtorno de aprendizagem, ele se dá muito dependendo do desenvolvimento de que fase aquela criança está, qual que é o nível de escolaridade dela e qual que é a capacidade cognitiva dela. Então, como eu falei, eles são considerados um tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são condições neurológicas que aparecem muito cedo na infância, geralmente antes da idade escolar. Esses transtornos eles prejudicam o desenvolvimento do funcionamento pessoal, social, acadêmico e ocupacional também, né? E normalmente eles envolvem dificuldades de aquisição, manutenção ou aplicação de habilidades ou conjunto de informações específicas. Então, os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, eu estou falando aqui do guarda-chuva maior, o que vem antes do transtorno de aprendizagem. Eles podem envolver distúrbios de atenção, memória, percepção, linguagem, solução de problemas ou interação social. Dentro de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem também o TDAH, que a gente falou 3 lives atrás, não vou lembrar agora, mas tem uma live aqui só sobre TDAH. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, não é um transtorno de aprendizagem, como a gente viu lá naquela live. Os transtornos de aprendizagem específicos, eles afetam a capacidade de compreender ou utilizar a linguagem falada, compreender ou utilizar a linguagem escrita, fazer cálculos matemáticos, coordenar os movimentos e focar e manter a atenção. É importante a gente não confundir transtorno de aprendizagem com dificuldade de aprendizagem. Qual que é a diferença? Primeiro que eles têm causas diferentes e soluções distintas, ok? Então, a dificuldade de aprendizagem, ela é uma condição passageira que acontece sob influência do mundo externo, do ambiente. Então, vamos imaginar uma criança que ela não está dormindo bem à noite, ela está com insônia e ela vai para a escola logo de manhã. Ela vai ter uma dificuldade de aprendizagem, mas não necessariamente um transtorno de aprendizagem. Não necessariamente ela vai ter uma dislexia, mas ela pode ter uma dificuldade, mas por outra condição, não é uma condição neurológica, é uma condição externa. Então, ou ela não está se alimentando bem, não está dormindo bem, está passando por uma situação de estresse, um quadro depressivo, enfim. Isso é dificuldade de aprendizagem. E que depois que tem uma intervenção, ela melhora. Então, nesse exemplo aí da criança com insônia, a partir do momento que a gente cura a insônia, a dificuldade de aprendizagem, consequentemente, vai melhorar. O transtorno de aprendizagem, não. O transtorno de aprendizagem é uma condição neurológica que, mesmo depois de intervenção, ele não tem cura.
digamos assim, ele é permanente. Quais são os fatores que podem desencadear uma dificuldade de aprendizagem? Esses fatores eles podem estar relacionados à metodologia de alfabetização. Então, às vezes, a criança está numa escola que a metodologia não é a ideal para ela. Então, ela não consegue aprender através daquele método daquela escola. Mas que se mudar a escola, ela melhora. Fatores emocionais, como eu falei, a criança passando por um quadro ansioso, por um quadro depressivo, acontece bastante, separação dos pais pode afetar a aprendizagem da criança. E fatores socioeconômicos e culturais também. E os transtornos de aprendizagem? Quais são os fatores desencadeantes? A gente tem aí os fatores genéticos e fatores neurológicos. Mas também, mais pra frente aqui tem que não é uma certeza ainda dentro da ciência, mas muito se fala também sobre fatores externos que agravam os transtornos de aprendizagem. Vamos seguir. Com base no DSM, o DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. A origem do transtorno de aprendizagem está no aspecto biológico, por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas é interessante a gente pensar também que essa origem ela pode incluir uma interação de fatores genéticos, ambientais e epigenéticos. A epigenética é... Como que eu posso explicar? É uma ciência que ela inclui tanto os fatores genéticos quanto ambientais. O quanto os fatores ambientais podem influenciar nos fatores genéticos. Então, isso pode influenciar a capacidade do cérebro de processar ou perceber as informações, tanto as verbais quanto as não verbais. Então, a gente pode falar que a gente pode criar uma hipótese aqui de que as causas do transtorno de aprendizagem elas podem ser multifatoriais. Então, tem a questão genética, hereditária, congênita e tudo mais, mas também pode ter uma questão ambiental. Vamos pensar agora quais são os fatores que a gente não pode considerar como uma consequência, como uma predisposição para transtorno de aprendizagem. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Se a gente vê uma criança que está com transtorno, teoricamente, transtorno de aprendizagem, está lá com dificuldade de aprendizagem, aí chega essa criança para mim. E aí eu vou fazer lá na anamnese o histórico dessa criança de vida, a mãe vira e fala, então, é porque quando ele era criança, ele caiu, bateu a cabeça e deu traumatismo. A gente não vai considerar que é um transtorno de aprendizagem. Isso é uma outra história. Então, eu vou pontuar quais são esses fatores que a gente desconsidera como transtorno de aprendizagem. E um deles é doença cerebral ou traumatismo. Então, se a criança tem um dano cerebral, alguma questão ali, a gente não pode considerar que ela tem dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, quer dizer. Algum comprometimento visual ou auditivo que não foi corrigido, ou seja, uma criança que tem miopia, ainda não se sabe disso, e ela não enxerga a lousa na frente dela, ou ela tem alguma questão com a audição, ela perdeu um pouco da audição, ainda não se sabe, a família não tem conhecimento disso, mas ela não ouve bem o que a professora está falando. Então a gente não pode falar que essa criança tem um transtorno de aprendizagem. Por quê? Se a gente botar um óculos na criança míope, botar um aparelho auditivo na criança que perdeu a audição, perdeu um pouco da audição, ela vai conseguir aprender e absorver o conteúdo. Outro fator é o comprometimento na inteligência global. Deficiência intelectual. Lembra lá quando eu falei que o transtorno de aprendizagem ele se dá
ao que a criança consegue aprender de acordo com o desenvolvimento, a faixa etária, o nível de escolaridade e a capacidade cognitiva dela. Tem a ver com isso. Então, uma criança que nasceu que tem deficiência intelectual, ela tem deficiência intelectual, que também é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas não é de aprendizagem. Ok? Falta de oportunidade em aprender, então crianças que estão em situação de vulnerabilidade, tem muita falta na escola, evasão escolar, e aí você vai dar algo para ela ler, ela não vai conseguir ler, mas não porque ela não sabe, mas sim porque ela não aprendeu mesmo. Mudança de escola também pode causar, quer dizer, a gente não pode considerar que é um transtorno de aprendizagem, porque isso pode causar descontinuidade educacional. Então a criança estava aprendendo de um método, dentro de uma metodologia, mudou de escola, foi para outra metodologia, vai ter um tempinho aí até ela se adaptar. Então todas essas coisas que eu falei, a gente não pode olhar e falar que é um transtorno de aprendizagem. Isso são outros fatores que vão influenciar sim na aprendizagem, mas que não é a causa. Ok? Algumas pesquisas elas ainda estão sendo feitas em relação a isso, mas muitas delas já enxergam que a origem do transtorno de aprendizagem acontece no período de... acontece na realidade a partir da formação cerebral que ocorre na gestação. Então, fatores gestacionais também podem influenciar no surgimento dos transtornos. Porque a formação, o desenvolvimento cerebral do feto, ele é um ponto muito importante, né? Porque nessa fase de construção é que acontece as conexões de aquisição, atribuição de significado, que vai refletir na aprendizagem. Então, alguns aspectos precisam ser levados em conta durante a gestação. Quais são esses aspectos maternos, né, gestacionais na realidade, que a gente precisa considerar como fator de risco? Complicação, qualquer tipo de complicação durante a gestação ou no trabalho de parto. Então, trabalho de parto prolongado, a posição, tudo isso que aconteceu ali durante o parto, qualquer complicação que tenha tido ali, pode ser um fator de risco. Problemas neonatais, criança prematura, baixo peso no nascimento, asfixia perinatal, pós-maturidade, insuficiência respiratória, também são fatores de risco. Tem um muito interessante que são fatores pós-natais que incluem exposição a toxinas ambientais. Por exemplo, chumbo, tem pesquisas que mostram contaminação por chumbo, intoxicação por chumbo, pode também influenciar no surgimento de transtornos de aprendizagem. E outras questões também externas, como trauma, desnutrição, isolamento ou privação de liberdade grave. Muito bem. A maioria dos transtornos de aprendizagem é complexa ou mista. O que isso significa? Significa que a criança ela pode ter maior dificuldade em mais de uma área. Não vai ser só necessariamente na escrita. Não vai ser necessariamente só na leitura, porque uma coisa vai influenciar na outra. Então vamos pensar que uma criança ela tem um transtorno de aprendizagem com prejuízo na leitura. Se ela não lê bem, ela consequentemente não vai conseguir escrever bem, porque uma coisa está interligada à outra. E isso pode afetar inclusive na questão da matemática, porque vamos pegar um exercício de matemática que tem enunciado. Então tem lá um texto, a questão do exercício,
e depois tem a conta que ela precisa fazer. Não necessariamente ela tem dificuldade na conta, mas se ela não consegue ler o enunciado, entender o enunciado, ela não vai saber o que tem que fazer ali naquele exercício de matemática, por exemplo. Então, uma coisa está ligada na outra e isso vai afetar várias áreas. Por isso que a gente fala que a maioria é mista, porque vai mais de uma área aí prejudicada. Os sinais e sintomas dos transtornos de aprendizagem, eles podem se manifestar em umidade precoce, isso os transtornos graves. Mas os transtornos de aprendizagem leves ou moderados, eles só são reconhecidos na idade escolar, quando a criança se depara, né, com atividades acadêmicas, com o ambiente acadêmico. Quais são os critérios clínicos? Ou seja, o que a gente precisa ter numa criança para ser considerado um transtorno de aprendizagem? O diagnóstico, ele se baseia lá no DSM, que eu falei, e ele exige que pelo menos um dos sintomas tenha se apresentado por mais de 6 meses ou por 6 meses. Então, quais são esses sintomas? A leitura de palavras imprecisa, lenta ou que requer muito esforço, a dificuldade para compreender o significado do que está escrito, dificuldade de grafia, dificuldade para escrever, por exemplo, vários erros gramaticais, de pontuação, ideias que não são expressas claramente, dificuldades para dominar o sentido numérico, ou seja, compreender os números, dificuldade de fazer cálculos simples, dificuldade de raciocinar matematicamente, por exemplo, usar conceitos matemáticos para resolver problemas. Então, se eu te der 10 reais, você tem que ir na padaria comprar 5 reais de pão. Isso é uma atividade do dia a dia, mas que requer uma habilidade matemática. As habilidades elas devem estar substancialmente abaixo do nível esperado para a idade da criança e também prejudicar significativamente o desempenho na escola ou nas atividades diárias. Quais são os transtornos de aprendizagem? Agora a gente vai dar nome para eles, né? A gente tem a dislexia, com comprometimento da leitura, que acarreta problemas com a leitura. Temos a dislexia fonológica, que acarreta problemas com análise do som e memória. Dislexia superficial, problemas com reconhecimento visual das formas e estrutura das palavras. Temos a disgrafia, que é o comprometimento da expressão escrita, então a dificuldade de escrever. A descalculia, que é o comprometimento da matemática, solucionar as questões, contas e tudo mais. Temos a geometria, problemas de raciocínio matemático, e a afasia. A afasia é a dificuldade para recordar as palavras e solicitar informações da memória. Como eu falei para vocês, hoje o tempo é inviável assim para eu falar de todos eles. Então eu decidi falar mais da dislexia. Mas também fica livre aí para me perguntar depois. Sempre no final da live eu deixo meu e-mail aqui para vocês. Então, se tiver alguma curiosidade, alguma dúvida em relação a algum desses transtornos que eu falei, pode me mandar uma mensagem que a gente conversa melhor. Eu não vou trazer todos aqui, porque senão eu ficaria 3 horas falando e sem condições. Então, a dislexia, o que é? É um transtorno que afeta habilidades básicas de leitura e de linguagem. Ela tem as suas raízes nos sistemas cerebrais responsáveis pelo processamento fonológico.
Essa diferença no processamento fonológico faz com que as pessoas com dislexia tenham dificuldade para processar os sons das palavras e associar esses sons com as letras ou a sequência de letras que representa esse som. Por exemplo, o NH é uma sequência de letras que tem o som, né, de, por exemplo, nha, nhe. Então, a criança com dislexia tem dificuldade para identificar qual que é o som dessa sequência de letras ou qual que é a sequência de letras desse som. Outras características comuns da dislexia incluem as dificuldades com nomeação rápida, memória de trabalho e processamento de informações. O que é memória de trabalho? Ela também é chamada de memória operacional. É um tipo de memória de curto prazo que cuida do armazenamento e da manipulação temporária da informação. Então, é aquela memória que a gente precisa rapidinho ali, de curto prazo. Por exemplo, decorar o número do telefone até conseguir anotar. Então, se eu te falar aqui agora, ó, meu e-mail é thaisapsicologia@gmail.com. Até você pegar papel e caneta, você vai falando thaisapsicologia@gmail.com. Até você conseguir escrever. Isso é memória de trabalho. Você conseguir armazenar essa informação por um curto período de tempo. A memória de trabalho, ela é um tipo de memória que mantém certas informações no nosso foco de atenção, enquanto a gente executa tarefas cognitivas complexas. Ela é muito importante na compreensão da linguagem oral e escrita, porque ela permite que a gente mantenha cada palavra ativa, ela permite que a gente reconheça uma palavra, analise essa palavra, compare com outra palavra. Enfim, quando a gente aprende uma palavra nova, é a memória de trabalho que começa ali a absorver as letras, codificar essa palavra, tudo isso aí num primeiro momento. Quais são os sintomas que podem estar presentes na dislexia? Além da dificuldade da leitura, o que mais tem? Porque lembra que eu falei que a maioria dos transtornos de aprendizagem são complexos e mistos. Então, não é só na leitura, tem mais coisa aí também. Referente à linguagem oral. Então, pode ter atraso no desenvolvimento da fala, pode ter problemas para formar palavras de forma correta, como trocar a ordem dos sons na palavra. Por exemplo, a criança vai escrever pipoca e ela escreve popica, ou ela fala popica. Ela troca a ordem das sílabas. Ou confundir palavras semelhantes também. Por exemplo, umidade e humanidade. Então a criança pode fazer essa confusão. Pode acontecer erros de pronúncia, incluindo trocas, omissões, substituições, adições e misturas de fonemas. Muito importante aqui. Ai, Thaís, o meu filho de 3 anos, ele fala pleto, blanco. Calma. Lembra que eu falei que transtorno de aprendizagem ele se dá de acordo com a idade e com a escolaridade. Então não é porque uma criança de 3 anos está trocando R pelo L que necessariamente ela vai ter um transtorno de aprendizagem. 3 anos ela ainda está aprendendo a formar frases completas. Então a gente não pode exigir que ela dê um discurso, dê uma palestra. Então, quando a gente fala sobre pronúncia, troca de letra e tudo mais, calma. Crianças muito novinhas, elas ainda estão em fase de aprendizagem. Outras dificuldades para nomear letras, números e cores. Dificuldades em atividades de aliteração e rima. A aliteração é uma frase com repetição
de som. Por exemplo, os travas-línguas, sabe? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então tem o R repetidas vezes. Então tem essa dificuldade também na literação e na rima. Dificuldade para se expressar de forma clara. Então, como eu falei, não é só na leitura. Às vezes ela não consegue falar o que ela está pensando, organizar o pensamento. Em relação à leitura, dificuldade em decodificar a palavra, erro no reconhecimento de palavras, mesmo as palavras mais frequentes que aquela criança já está acostumada, já aprendeu e já teoricamente absorveu, né? Ainda tem dificuldade no reconhecimento de qual palavra é aquela. A leitura oral é devagar e incorreta. Ela apresenta pouca fluência com inadequações de ritmo e entonação. Então, aquela criança que lê sem prestar atenção, sem conseguir colocar ali o ponto, a vírgula, entonação, os sinais, né? Compreensão de texto é prejudicada como consequência da dificuldade para decodificar palavras. Então, ela vê uma palavra, não consegue entender o que é aquela palavra. Vamos imaginar que está escrito: o cachorro comeu ração. Cachorro não é uma palavra tão difícil, pode ser uma palavra frequente para muitas crianças. Mas ainda assim, quando a criança com dislexia ela lê essa palavra, para ela não faz sentido. Ela não sabe que ela está lendo cachorro ali. Mesmo que ela já tenha lido cachorro outras vezes, mesmo que ela saiba o que é um cachorro, mesmo que ela fale cachorro. Mas na hora de... Como se fosse... Sabe aqueles armários de arquivo? Como se a gente tivesse vários na nossa cabeça. E aí, quando a gente lê uma palavra, claro que é um processo muito rápido, mas quando a gente lê uma palavra, nosso cérebro vai lá e procura qual que é o significado daquela palavra, porque a gente já tem a informação, a gente já sabe. Esse processo, a criança com dislexia tem dificuldade. Então, sim, ela pode já ter visto essa palavra, escrito essa palavra, falado essa palavra, mas ela não tem esse processo de abrir a pastinha de arquivos lá e olhar, nossa, é cachorro, para ilustrar, ok? E aí isso vai afetar a compreensão de texto, interpretação de texto, compreensão do que está lendo. O vocabulário, então, fica reduzido também. Em relação à escrita, a gente vai ter erros de soletração e de ortografia, mesmo ainda nas palavras mais frequentes, omissões de letras, substituições de letras, inversão de letras ou sílabas. Então, às vezes, a criança vai escrever dado e o D, ela ou faz o P ou faz o B, que são ali parecidos, muda o lado da perninha, né? Dificuldade na produção textual, ou seja, escrever um texto, tanto na velocidade quanto na qualidade desse texto, né? E abaixo do esperado para a idade e escolaridade. Para diagnóstico, precisa fazer uma avaliação multiprofissional, se possível. Pedagogo, psicólogo, neuro, fono, pediatra, tudo isso é um trabalho em equipe para estratégias dentro da escola, né? O que é a escola, o que os professores, o que os pais podem fazer no contexto acadêmico para essa criança com dislexia. Então, uma estratégia é fornecer material com as palavras-chave grifadas para a criança não se perder. Então, a palavra-chave ela está em destaque ali. Fornecer apoio na realização das atividades. Então, talvez como chama a palavra? Esqueci. Mas, tipo um acompanhante terapêutico, mas não é terapêutico o nome.
Enfim, talvez uma acompanhante para ficar na sala, para dar esse apoio na sala, para a professora também não ter que dividir muito a atenção dela com outros alunos da sala e esse aluno com transtorno de aprendizagem. Então, se a família tiver condições, dá esse suporte também. Complementação oral, se tiver dificuldade no registro. Utilizar letras maiúsculas. O texto também, quando você vai elaborar uma prova, por exemplo, digita em letra maiúscula para aquela criança. Deixa espaçamento duplo, porque se tá com espaçamento simples, as linhas vão ficar mais juntinhas, né? Então a criança vai ter maior dificuldade, então se tá mais espaçado, fica menos difícil. Fornecer um tempo maior para a realização de leituras para aquela criança. Utilizar régua para focar na palavra que a criança está lendo. Então, sabe quando você pega um livro, bota uma régua e vai acompanhando aquela frase? Porque você tampa o que está embaixo e, se possível, também tampa o que está em cima, porque a criança ela vai ler só aquela frase que está em destaque. E aí a dificuldade vai dar uma melhorada também. E atingir os objetivos pedagógicos sem utilizar única e exclusivamente a leitura. Claro que o sistema educacional é muito maior do que a gente pode mexer, mas existem estratégias que a gente pode fazer com essa criança para diminuir esse sofrimento e essa dificuldade dela dentro da sala de aula. Então, essas são as estratégias que os professores e os pais podem fazer. Ok, gente? Então, por hoje é isso. Falei da dislexia, mas como eu falei para vocês, eu mencionei outros transtornos de aprendizagem, não falei sobre eles aqui porque vocês viram que são vários e eu não conseguiria falar de todos. Mas deixo meu e-mail aqui, como sempre. Caso alguém tenha interesse em saber mais sobre descalculia, disgrafia, dislalia também, tô deixando aqui nos comentários. E aí a gente pode conversar sobre esses outros transtornos de aprendizagem. E lembrando que vou emendar agora com a live que eu fiz sobre, que eu mencionei psicofobia, e que eu cheguei a mencionar sobre crianças que são taxadas na escola, mas elas têm dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, a partir do momento que a gente avalia uma criança, procura ajuda, procura médico, procura neuro e tudo mais, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico, a gente tem um norte. Então a gente vai saber quais estratégias que a gente vai usar, porque a gente já tem um nome para aquele transtorno que a criança tem. E aí, inclusive para a criança até pode dar um certo alívio de pensar, nossa, então não é culpa minha, não é porque eu não gosto de aprender, não é porque eu sou burro, não. Mas você nasceu com um transtorno. E agora que a gente sabe o caminho, a gente segue a partir de agora. Depois que a gente dá um nome para aquilo que a criança tem, fica mais fácil da gente criar estratégias, criar um plano de ação. Então, por que eu falo isso? Não fica varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Então, assim, tem dificuldade de aprendizagem. Não gosta de estudar. Não presta atenção na aula. Tá, mas por quê? Aconteceu alguma coisa com aquela criança que ela não está prestando atenção na aula? E a primeira coisa, exames médicos. Miopia,
exame auditivo, exame de vitamina, eu sempre falo. Vai fazer os exames clínicos primeiro. Porque às vezes a gente vai tratar como um transtorno de aprendizagem, mas na realidade a criança não está enxergando a lousa. Então a gente precisa seguir algumas orientações antes, mas de fato não varrer para debaixo do tapete. Então a criança que tem um transtorno de aprendizagem, ela sofre por ela mesma e ela sofre muitas vezes também com bullying, né? Então ela é taxada dentro da sala de aula. Os amigos apontam o dedo, vão dar risada, vão, né? Enfim. Então é isso, essa é a minha orientação para vocês, essa foi a live de hoje. Eu espero que tenha ajudado a clarear algumas ideias ou que tenha ensinado algo novo, ok? Se você não assistiu a live desde o começo ou perdeu um pedacinho, a live ela fica salva aqui no Facebook da Sojures e no canal do YouTube também. Acho que é isso. Eu espero vocês na semana que vem. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, crítica, sugestão, pode mandar para o meu e-mail que eu deixei aqui nos comentários. Me manda lá que a gente conversa. Eu atendo conveniada com a Sojures. Então, caso vocês precisarem de alguma coisa, estou aqui para ajudar. Certo? Obrigada por terem assistido. Eu espero vocês na semana que vem. Tchau!